Olá, gente bonita, o Frente a Frente com o Toninho de hoje. Nós estamos recebendo a missionária Benes e hoje nós vamos falar do Reino de Deus e a sua plenitude. Nós vamos bater um papo, trazer algumas revelações, vamos trazer alguns fatos aí verídicos. Missionária, é uma honra te receber hoje aqui, seja bem-vinda. Quem é a missionária Benes? Amém, eu que agradeço o seu convite, agradeço por estar aqui. Missionária Benes é uma pessoa, mãe, trabalha fora, fui consagrada missionária há um ano, em dezembro de 2020. É uma pessoa que procura seguir à risca ali a palavra de Deus. Que bacana, né? Isso é muito bom. Missionária, você já está quantos anos servindo a Deus? 23. 23 anos. 23 já é algumas anos. semanas, né? Já é alguma semana. Que bacana. Já é Missionário, o pessoal fala muito, quando se fala em religião, a gente tem aquela... Hoje em dia, quando se fala em cristão, se perdeu meio aquela crença, mas será? Essa coisa toda, algumas pessoas perguntam, quando a gente começa a falar em Deus, e eles perguntam, quem criou Deus? Verdade. É uma pergunta muito relevante, essa pergunta. A palavra de Deus fala no livro de Isaías 43, verso 13. Antes que houvesse dia, eu já existia. Ninguém criou Deus. Deus é. Que bacana, E também Apocalipse 1, verso 8, fala, eu sou o ômega, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. Que bacana, isso é muito bom, porque Deus é infinito, né? Ele Sim. é o primeiro e é o último, Sim, né? Então isso sim. é maravilhoso. Missionário, eu vou fazer algumas perguntas bastante tendenciosas e bastante relevantes no sentido de hoje nós fizemos um evangelho onde tem muita crítica. O evangelho hoje está crítico pelo fato das pessoas não dar muito testemunho, elas estão dentro da casa de Deus, um dia elas estão dentro da casa de Deus, outro dia elas estão no mundo. E aí isso levanta aí uma grande suspeita. E aí é igual a polícia, todo mundo é julgado pelo fato de ser cristão, né? Um é julgado pelos outros. Hoje, nós temos visto aí no nosso meio, missionária, a questão hoje, se prega muito Deus, inclusive os pastores nas igrejas, mas se proíbe uma ovelha de uma igreja e na outra. Isso é por amor à obra? Na sua visão, o que acontece? Não, não. Isso é coisa do homem. Isso é coisa do homem. Porque Deus é único. Deus é único. Eu sou missionária, mas eu não critico nenhuma religião. Deus é único. Aquele pastor que fala, você é minha ovelha, você é a ovelha do meu rebanho, você está proibida de visitar outras denominações. Isso é errado. Completamente errado. Porque nós somos ovelhas, nós não somos ali prisioneiros. Nós temos que ser ovelhas com o portão aberto para visitar outros lugares, né? Outras palavras. Talvez numa dessas visitas, desperta algo na minha mente. Então nós temos que ter, sim, o livre acesso em visitar outras denominações. Que bacana. Então quer dizer que não é por amor àquela ovelha? Não. Não é. Talvez seja por medo. Talvez seja por medo. Eu sou uma pessoa assim, muito direta. Então, não repara a maneira de eu falar. Não, corretamente. São perguntas mesmo tendenciosas. A gente quer até tocar nesse assunto, missionária, para que as pessoas saibam que existe comportamentos e maneiras que não é o que a Bíblia nos ensina, sim, né? Sim. Outro fato que a gente vai abordar aqui, missionária, é a questão hoje... Se prega muito sobre cura, milagre, vende-se milagres hoje, mas a salvação um pouco se fala. Isso é correto na sua visão? Não, em absoluto. Isso não é correto. Mas sabe por quê? Pregar salvação não dá dinheiro. E pregar, por exemplo, coisas materiais, coisas do mundo, dá muito ibope. Dá igrejas inchadas de gente. Entendeu? Você não se ouve mais falar que Jesus está voltando. Não se ouve mais falar que só tem um caminho, que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você não ouve mais falar esse tipo de coisa. Não ouve. Então o crente virou aquele crente descrente. Crente descrente. Aí está o fato, porque ele não recebe milagre. É muito interessante isso. Exatamente. Missionário, outra pergunta que a gente faz assim, elas são perguntas bastante tendenciosas, mas no sentido
no sentido assim, de abrir o olho dos irmãos, os irmãos que realmente não conhecem muito a Bíblia, que a maioria das pessoas acha que todo caminho leva a Deus. E a Bíblia diz que o único caminho é Jesus. Jesus é a porta, é o caminho, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus, né? Isso é fato. Mas estão tentando, em muitas portas, achar que aquele caminho chega a Jesus. Mas na minha concepção, não é verdade. Como a senhora vê? Mas não é verdade mesmo. Nem todo caminho leva a Deus. Nem todo caminho. Quantas são as pessoas enganadas, né? Que ela fala, eu vou pegar um atalho. Eu vou pegar um atalho, ou seja, eu vou em uma denominação assim, assim. Nem todo caminho leva a Deus. O nosso coração é enganoso. A gente pode estar trilhando num caminho que vai nos levar à própria perdição ou à própria morte. Entendeu? Porque o único caminho que nos dá o presente da salvação é Jesus Cristo. É Jesus, que maravilha. É Jesus Cristo. Missionária, a senhora disse que não louva, mas eu vi a senhora louvando na igreja. Não dá para a gente fazer um trechinho? Ah, meu Deus. Meu Deus. Eu quero botar a senhora no estreito, viu? Nossa. Dá para a gente louvar um pouquinho? Eu não tenho voz para louvar, não. Então, amém, missionária, sem problema, viu? Você conhece aquele vaso de alabastro? Conheço. Conhece? Pode ser só um estrofezinho, só para a gente... Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou lhe entregar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Aleluias, glória a Deus. Muito bom, bonito, Deus é um é louvor. lindo. Os louvores, irmã, acaba nos levando a outros lugares, não é verdade? Nossa. Quando a gente ouve um louvor assim, que ele realmente tem uma unção, ele acaba nos levando a outro lugar. É muito bom ouvir um louvor. Uma das coisas, irmã, que a gente, missionária, que hoje o povo pensa que louvar é simplesmente cantar. Eu queria que você definisse o que é louvar. Meu irmão, louvar é quando vai uma pessoa na frente, ela louva e você sente a unção. Porque não é tão simplesmente ir lá na frente e cantar. Não. Tem pessoas que cantam, que louvam maravilhosamente bem, mas é com a voz. Mas para Deus tem que ter algo mais. Tem que vir do coração e tem que ter unção. Fulano lá está louvando, você fecha seus olhos e você sente o teu pé sair do chão. Você sente algo diferente. É a unção da pessoa que está louvando com o coração. Isso é louvor. É você sentir algo acontecer enquanto ela louva. Que bacana. É. E quando nós oramos também é um louvor a Deus, né? Quando nós pregamos, Meu com a Deus. nossa alma é um louvor a Deus. Meu Deus, é tremendo. Eu sou conhecida como mulher chorona, sabe? Porque eu choro à toa, eu choro muito fácil. Mas eu falo que é maravilhoso chorar na presença do Senhor. É maravilhoso. E quem é do mundo não entende isso. A gente fala, quem é do mundo, talvez, eu não sei nem se essa é a palavra correta, às vezes falta a palavra para a gente expressar. Mas quando você sente, diz que toda alegria, ela vem de Deus. Sim. Fala um pouquinho sobre esse assunto, com mais ênfase. Por que tem tantas pessoas hoje em dia procurando drogas, se drogando? Por que tem tantas pessoas hoje em dia se prostituindo, bebendo, se embriagando? Eu diria, são pessoas à procura da felicidade. À procura de 5, 10, meia hora de êxtase. Quando não precisa nada disso. Porque quando eu recebo o Senhor Jesus como meu único Salvador, meu irmão, é uma coisa tão tremenda.
que Ele preenche toda a lacuna do meu coração. Quando eu falava, não vejo a hora que chega na sexta-feira, para ser o sábado, para eu ir no baile, para eu ir nos barzinhos. Não. Quando você recebe o Senhor Jesus, Ele preenche o teu coração. E a tua alegria passa a não ser mais temporais. Temporais é a alegria do mundo, mas eterna é a alegria do Senhor. Lá fora a coisa pode estar preta, o cenário pode estar cinza, mas aqui a alegria de Jesus. A alegria de Jesus. Uma coisa, irmã, que a gente sempre prega, lá fora pode ter problema, dentro da nossa casa e dentro da casa de Deus tem que haver paz. Sim, tem que haver paz. Toda alegria, toda bondade, ela vem de Deus. Mesmo Sim. você não conhecendo a Deus, ela tem que vir de Deus. Sim, ela tem que vir de Deus. Missionária, outra pergunta. É verdade, o povo crente cristão fala muito em salvação. O que é salvação? A salvação é um ato de quando chegar o meu dia, vou me referir a mim, quando chegar o meu dia, que o Senhor me recolher, entendeu? O Senhor me recolher, a matéria é enterrada, mas o espírito volta para Deus. Então nós viveremos uma vida gloriosa, nós teremos a salvação, ou seja, isso que nós estamos vivendo aqui hoje, não é só isso. Por isso a Bíblia fala que a segunda casa, o valor da segunda casa é melhor do que a primeira. E quem foi que nos deu de graça essa salvação? A Bíblia fala que nós éramos perdidos nos nossos delitos, no nosso pecado, e que Deus olhou lá de cima e não viu um justo sequer. E Ele enviou o teu filho para morrer morte de cruz. Morte de cruz, morte vergonhosa, onde Ele levou consigo todos os nossos pecados, todas as nossas vergonhas. E é por causa desse ato de Jesus Cristo, desse ato do Pai, ter enviado o teu único filho para morrer por mim, para morrer pela humanidade, por causa desse ato que hoje nós temos de graça a salvação. A salvação é quando eu morro para a terra, eu vivo para Deus. Que bom, isso é muito maravilhoso. Existe esse negócio também de céu e inferno, ou é coisa da cabeça também dos crentes, que fala muito, você vai para o inferno, você vai para o céu. Isso também é fato, é fake news? Não, é fato. Assim como existe o diabo, existe Deus e existe o diabo. Deus se relaciona ao céu. O diabo se é relacionado ao inferno. Existe sim. E como que existe? Como que existe? Às vezes você pode olhar para mim e falar, mas missionária, você está falando, mas você sabe, você já foi lá? Né? É uma pergunta que tu poderia me falar. Né? Eu nunca fui lá, mas eu sei que existe inferno, sim, através da palavra de Deus que está aqui na minha pasta. Que bacana. Né? O que eu estou falando para você, eu não estou falando de mim, eu estou falando tudo que está baseado na palavra de Deus. Só não estou folheando aqui porque tomaria muito tempo, né? Nem daria. Maravilha. Missionária, mas tem sim. Hoje nós estamos fazendo pergunta bastante tendenciosa porque os nossos telespectadores precisam conhecer mais um pouco, que às vezes quando se fala do reino de Deus, às vezes as pessoas querem sempre abordar assuntos bonitinhos, não assuntos do cotidiano que acontece no dia a dia. Então hoje eu estou te fazendo pergunta bastante relevante e eu acredito que vai ajudar os nossos telespectadores ali que estão nos assistindo. Por quê? Porque são assuntos que realmente no dia a dia a gente ouve muito, né? Sim. São assuntos que todo dia a gente ouve por ali. A gente ouve e as pessoas imaginam que está na Bíblia. Para que serve o dízimo e as ofertas? O dízimo... E as ofertas? O dízimo ele já é lançado lá no Velho Testamento. Sim. Né? Como não tinha emprego para aquele povo, naquela época, não tinha firma, não tinha fábrica, então eles davam o dízimo das premissas dos grãos, né? Da plantação, de tudo que eles plantavam na terra. E o dízimo, ele serve para o próprio sustento da igreja. Deus precisa do nosso dízimo? Deus não precisa. Deus é dono do ouro, da prata. Ele vai precisar de 10%? Não. Quando eu vou numa igreja, eu quero ter um bom banheiro, eu quero ter um bom papel higiênico, eu quero ter uma boa água, eu quero ter uma boa cadeira para sentar, tem luz. Tudo isso, meu irmão, tudo isso custa dinheiro, né?
E as ofertas, elas são, a gente deve ofertar também para a igreja, e sempre nas igrejas tem viúvas. E a palavra, ela também fala, ofertar para que a gente ajude as viúvas. As viúvas e os órfãos. Isso, as viúvas e os órfãos. Exatamente. Né? E aí muitos nas igrejas no dia de hoje, missionária, eles compram mansão, eles compram helicóptero, eles compram fazenda. E algumas pessoas imaginam que isso está na Bíblia, ou que eles têm permissão. Não, eles fazem isso por livre e espontânea vontade, que vai vir um preço. Isso não é de Deus, não está na Bíblia. É um escândalo para a obra de Deus, mas lamentavelmente é o que nós vimos no nosso meio, que tem escandalizado. Os grandes ministérios que hoje ganham muitas almas para Jesus traz, mas por outro lado escandaliza com esse ato. Como a senhora vê? Eu queria que a senhora fizesse um resumo. Nossa, eu vejo também dessa mesma forma. Eu sou fiel com o meu dízimo. Quando o meu dízimo chegar na mão do pastor, se ele usar o meu dízimo de maneira errada para o seu próprio benefício, um dia ele vai prestar conta com Deus. E tem muitos que a gente tem conhecimento, que compra carro, não chega a comprar mansões, mas que compra carro, que troca de carro, que compra casa, entendeu? Tem muitas pessoas que enganam os fiéis, enganam as ovelhas. Isso a gente não pode deixar de falar, mas missionária, a senhora falando isso, falando a realidade. Vamos aproveitar esse momento e mandar um abraço para o nosso pastor Juscelino e a nossa igreja. Como é o nome da igreja? Pastor Juscelino, um abraço para o senhor bem apertado. Obrigado por ter me dispensado. E um abraço para todos os membros aí da Igreja Casa de Israel. Casa de Israel, um beijo no coração de cada um de vocês. Glória que Deus a abençoe vocês, né? A igreja que nós congregamos. Isso. E é uma igreja, pastor Juscelino, uma bênção, um amor de pessoa, uma pessoa que tem um coração maior que ele, né? Tem. Eu amo muito aquele homem, viu? Ele é uma pessoa muito boa, bacana. Boníssima. Pastor Manuel, uma figura, uma joia rara, viu? Sim. Pastor Manuel, meu primeiro pastor, viu? Primeiro pastor. Meu primeiro pastor. Tem um amor muito grande por aquele homem, viu? Que bênção, que maravilha. Missionária Benis, quando a gente fala em profecia, e aí muita gente vê no nosso meio dizer o seguinte, Deus manda eu falar. Isso é verdadeiro? Como é que funciona essa questão da profecia? A questão da profecia, quando Deus fala ao seu coração. Tem pessoas que falam assim, imagina que Deus vai descer do céu e vai falar algo para você, falar para a pessoa. Mas não é nada disso. É uma revelação. Quando você está ali orando, ou mesmo ouvindo um louvor que vem no seu coração como um raio, vai e fala tal coisa para a pessoa. Você não ouve voz, você sente no teu coração. É algo inexplicável. Eu não tenho as palavras certas para dizer para você, mas é algo que vem no teu coração com 100% de segurança, com 100% de verdade, a fim de você ir lá falar sem medo de errar. E quando a gente não obedece essa voz de Deus que vem no nosso coração, eu estou falando isso porque já aconteceu comigo. Nossa, você vai embora muito mal. Você vai embora, você paga uma retaliação por não ter feito aquilo que Deus te ordenou para fazer. Sabe? Bacana. Então é uma mensagem de Deus através do seu coração, ela vem através do Espírito Santo, e aí você precisa se expressar, porque se você não se expressar, você acaba tendo uma retaliação para a sua vida. Exatamente. E por que algumas pessoas recebem revelação e a vida dela não anda? O que falta? Falta fé. Falta fé, né? Quem é o próprio inimigo do homem? Ele mesmo, né? Ele mesmo. Quantas vezes as pessoas recebem uma profecia do Papai do Céu, Deus manda te dizer, Deus fala para você, assim, e a pessoa não crê. A pessoa não crê, ela não acredita. Ela não agarra aquela profecia, ela fala, amém, glória a Deus, eu recebo em nome de Jesus. Não, ela não age dessa forma. Então, se ela não recebeu a profecia, ela não vai receber nunca. Porque ela não botou fé, porque ela não agarrou.
A profecia é como se fosse uma única oportunidade na nossa vida. Então, quando ela chegar até você, agarre ela pelo cabelo, assim, ó. Fala, eu recebo em nome de Jesus. Que bom. Missionária, muitas vezes, assim, o pessoal que profetiza, que ora, diz o seguinte, olha, fulano não tem fé. Mas eu quero dizer para você, contar uma historinha aqui bem rapidinho. Uma vez eu fui numa igreja e nós estávamos mais ou menos aí umas 800 pessoas. E o pastor, bastante ousado, ele disse, tem alguém aí com alguma enfermidade? Levanta a mão. Eu não tinha dormido de noite com problema de tendinite. Eu fui o primeiro a levantar a mão. Sim. E aí ele disse, ó, eu vou orar, vem aqui na frente, eu vou orar. E se vocês não for curados, não precisa nunca mais vir nessa igreja. Eu digo, esse pastor vai passar vergonha. Esse pastor vai passar vergonha. E quando ele falou isso, eu já comecei a procurar, a dor já tinha sumido só em ele falar isso. Todo mundo foi curado. Então, assim, muitas vezes, o profeta, a fé dele é suficiente para curar alguém. Sim, exatamente. Então, aconteceu isso comigo, né? Exatamente. E eu vi isso, não vi uma vez só não, eu vi várias vezes isso acontecer. Sim, quando o profeta, ele tem fé. E olha que coisa tão tremenda que ele disse. Se vocês não ficarem curados, eu não... Eu estou aqui enganando vocês. E eu vi ele falando dessa maneira, e eu vi ele falando de vários jeitos, e o resultado foi o mesmo, e não sobrou ninguém. Não, esse estava com AIDS, não foi... Não. Todo mundo, não sobrou ninguém. Inclusive eu, se ele dissesse que eu estava curado e a dor não passasse, eu não ia concordar com ele, ele ia passar vergonha, Entendi. Porque eu jamais ia mentir para agradar o homem, que eu não faria isso. Não. Eu já vi muitos milagres no nosso meio, por isso eu também creio muito em Deus. Glória a Deus, eu fico feliz. E falando do milagre, inclusive, que você teve, Jesus falava, se credes em mim, farás coisas maiores ainda. Maiores ainda. Então, foi aquele pastor fez. Bacana. Né? Por isso tão interessante. Missionária, hoje nós vivemos em Indaiatuba. Em Indaiatuba, a senhora que já é muitos anos evangélica, temos um conselho de pastor. Qual que é a função do conselho de pastor em Indaiatuba? Porque eu quase não vejo. Então... A senhora vê na sua igreja que a senhora vai, o conselho de pastor te representa? Ou em alguma igreja que a senhora vai? Não. Que nem, por exemplo, a Casa Israel não tem conselho. Não tem conselho. Ali é tesouraria, é problema... Tudo que vai fazer são ali mesmo o pastor que conversa ali entre os membros, diácono, presbítero, eles conversam e chegam num acordo do que vai fazer, como vai ser feito, principalmente quando chegar a época da gente fazer missão fora. Né? Então, não tem um presbitério, não tem. Agora, tem algumas igrejas que têm um presbitério. Toma conta de verba. Geralmente são igrejas bem maiores. Bem maiores. Bem maiores. Onde comporta membros numa quantidade que dá para ter aí um dinheiro bom. Aí tem, né, o presbitério que, quando é tempo, ele vai e unge os pastores, tem as assembleias, tem as atas, tem tudo isso a ser cumprido. Tem uma porção de regras a ser cumprido. Bacana, né? Bacana. É muito bem-vindo. Inclusive, quando se fala no reino de Deus, a gente não está falando do reino de Deus. A gente está falando eu estou querendo falar aqui da omissão do Conselho de Pastor em Indaiatuba. Eu acho muito omisso a gente não ver uma posição. A gente vê o Conselho de Pastor reunido na época de política. Porque em Indaiatuba temos um conselho político e não de pastores, né? Então, lamentavelmente, a gente gostaria de ver o Conselho de Pastor promover pelo menos 2 seminários por ano. Gostaria de ver alguma coisa que realmente seja útil, que o Conselho de Pastor... na minha visão, missionária, toda a igreja para abrir deveria passar por um trilho, o Conselho de Pastor, para ver se o pastor está apto a abrir uma igreja. Porque a gente vê cada igreja aberta, é uma das coisas que eu acho assim, que o pastor tem que ter consciência, som alto. Sim. Eu acho que são muitos pontos que se o pastor passasse por um trivo, por uma orientação, ele não cometia esse erro. Sim. Ele pega o microfone e ele quer que o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o lado da frente, o lado do outro quarteirão ouça ele. Ele não sabe que se ele realmente passar o pé no caminho lá e convidar o irmão para vir na igreja dele, ele pode até vir. Mas se ele ouvir pelo microfone, ele não vem. Então, acho que isso é uma meninice do nosso povo crente, do qual eu faço parte. Então,
Eu acho que isso deveria ser encaixado no nosso conselho de pastor. Com certeza. Com certeza. Mas isso que o irmão acabou de dizer aí, desses pastores que fazem esse som tudo, são pessoas que abrem a sua própria igreja. Por exemplo, a pessoa foi disciplinada dentro da igreja e ela falou, eu ser disciplinado? Não. Ela resolve sair. Outro foi disciplinado, saiu. Então, junta aquela rodinha e eles falam, vamos abrir uma igreja? E eles abrem uma igreja com o que dá na teia. Entendeu? Tudo pode. Isso que a gente tem visto hoje em dia, muito, muito, muito. Inclusive as denominações, nomes para as igrejas. Coisa absurda que você... Outro dia eu passei em certo lugar e vi lá escrito, Igreja Porta Estreita. Às vezes é falta... Gente, meu Deus! O povo está sem noção, irmão Toninho, sem noção de que não estão trabalhando para homens, estão trabalhando para Deus. É para Deus, com Deus a gente não brinca. Exatamente. Outra coisa que às vezes eu critico, eu também faço uma programação no rádio de segunda a sexta, das 6 às 7h30, todo dia. E a gente aborda muito esses assuntos. Uma igreja ela tem 4x4, e aí o cara coloca 2 caixas de som desse tamanho. Não dá para falar no gogó, é tão bom que a gente fala no gogó, que a gente transmite uma coisa mais limpa, mais pura. Então, às vezes, a gente acaba abordando um assunto dessa natureza. Missionária, aquela câmara é sua, mande uma mensagem para esse povão aí que precisa ouvir uma mensagem de Deus vindo da senhora. Oh, meu Deus. Eu quero agora falar com você um pouquinho. E quero que você guarda bem dentro do seu coração o que eu vou falar para você. É você mesmo. Não abra mão dos teus sonhos. Não engaveta os teus sonhos. Porque se há uma coisa triste de se ver, é um homem sem sonho. Os sonhos fazem parte da vida da humanidade. Os sonhos fazem parte da vida do homem, da vida do ser humano. Se o homem tem sonho, significa que ele tem esperança. Um homem sem sonho é um homem morto, espiritualmente falando. Porque ele não crê. Ele não crê. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Então, o que eu entendo com isso? O teu sonho é pequeno. O sonho de Deus para a tua vida é maior. Oh, glória a Deus. Ele pode fazer para você infinitamente mais do que você pensa, do que você pode ouvir, ou pensar, ou entender, ou compreender. Aí você pode falar, mas missionária Beni, o meu sonho, ele é muito... Para mim ele é impossível. Para você pode ser impossível, mas para Deus não. E Deus, ele é conhecido como Deus do impossível. Quanto mais impossível, melhor para Deus. Porque as coisas fáceis, as coisas que são possíveis, Deus me capacita, te capacita, te capacita, e nós fazemos. Mas o sobrenatural, eita glória, o sobrenatural, o impossível, é Ele que faz. Por isso Ele vai realizar teu sonho. Mesmo que já tenham jogado um balde de água fria em você, Ele vai realizar o teu sonho para a glória de Deus. Tá bom? Um beijo no teu coração, fica com Deus. Já, missionária? Estava tão Glória bom. a Deus, não. Sonho é uma coisa. Eu estou hoje aqui, missionária, é uma promessa de Deus. Há 10 anos me entregaram uma profecia e essa profecia se cumpriu. Sim. Porque eu vejo na minha intelectualidade, eu não tenho capacidade nenhuma de estar aqui. Eu tenho dificuldade em falar, eu não sou eloquente, igual o meu amigo Valdir, que está ali nos bastidores. Eu tenho algumas dificuldades, mas estou aqui pela misericórdia de Deus. Mas você sai tão bem, gente. Não, eu acho que eu sou muito falho e eu tenho algumas falhas, missionária, que às vezes a gente sabe que é Deus na nossa vida, né? Com certeza. E a gente tem que confiar mais em Deus. E quando a gente confia em Deus e faz a nossa parte, a parte de Deus está pronta. Nossa! Eu sempre prego, missionária, que uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Eu acho que uma coisa que falta no nosso meio hoje, sabe o quê? Atitude. Alguém diz assim, ô fulano, eu estou orando por você, mas ela não passa o pé no caminho e vai visitar. As pessoas hoje estão carentes, missionária, de um abraço, de um eu dizer eu estou contigo. Não é de ouvir 1000 baboseiras, não. É dizer eu estou contigo. Sim. Eu não estou... Porque as pessoas são carentes disso.
de um abraço. Sim. Você não está sozinho, conta comigo. Sim. É isso que as pessoas precisam. E tem muita gente morrendo dentro das igrejas porque elas estão isoladas. E nós, como cristãos, precisamos mudar esse conceito dentro das igrejas. Sim. A igreja não é um lugar para você estar bonitinho, não. É um lugar para você ir adorar a Deus e ajudar. Você que já está forte na fé, ajuda quem precisa. Tem muita gente morrendo dentro das igrejas. Estou de pleno acordo. E aí a gente que está mais forte precisa ajudar. Porque Deus conta comigo e com você, que levantemos a mãozinha assim, Senhor, eu te aceito. Sim. No dia que nós estávamos caídos, hoje nós estamos bem, e muitas vezes a gente vira as costas para aqueles irmãozinhos que estão chegando, rebentados, sem força, sem saber a que caminho tomar. Porque a pior coisa do mundo, missionária, quem está caído, quem está fraco na fé, não tem projeto, não tem sonho. O único sonho dele é sobreviver. Ele pensa em chegar no dia de amanhã e não em vencer na vida, e não em fazer uma faculdade, não arrumar um bom emprego, não. O que ele pensa? Em sobreviver. Isso é a realidade que a gente vive hoje. Então as igrejas estão muito carentes disso, muito carentes de um abraço, dizer eu estou contigo. A nossa igreja tem alguns irmãos que fazem esse trabalho muito bonito, que representa bem o reino de Deus, que tem aquele rapaz... Esse pastor João, né? Pastor João, um grande abraço. O senhor realmente Pastor João é uma bênção de Deus. Ele faz um trabalho muito... Acho que isso é o reino de Deus. Aquela pessoa que tem amor, que sai lá do seu púlpito e vem cá, abraça todo mundo, diz eu estou contigo, o que você precisa. Eu acho isso muito louvado. Eu acho que a coisa mais feia dentro da igreja é as pessoas metidas, com o nariz que dá algumas voltas por cima da cabeça. Entendi. E no nosso meio dá muita gente missionária. Muita. E cabe nós que aceitamos Jesus pregar isso. Pregar essa mudança, esse orgulho. Sim, que é uma falta de Deus. Sim. Mas eu vejo assim, quem tem esse orgulho, porque muitas pessoas pensam que ajudar é só pôr a mão no bolso, tá aqui, ó. Não. Ajudar é um abraço. Ajudar é realmente você ir abraçar a pessoa. Você nunca viu, a pessoa está lá visitando pela primeira vez. Você sente aquela coisa, você vai abraçar, você fala, Deus é contigo. Deus é contigo. Né? E a gente sente que naquele abraço ali, não é a gente que está abraçando. Uma pessoa está recebendo um abraço ali do Espírito Santo. Por quê? Porque ela se comove, ela chora. Eu posso fazer uma pergunta agora para você? Já te abraçaram na igreja? Já foram ao seu encontro na igreja? Já deram uma palavra para você na igreja? Lá do pastor Juscelino? Ou ninguém fez isso? Já. Missionária Bênia já fez isso com o senhor? Já fez isso? Pastor João também já fez isso. Glória São duas pessoas diferenciadas. Eu não falei em você porque você está aqui. Então eu tinha que falar do pastor João, que ele não se encontra aqui. Então acho que isso é um diferencial na vida do ser humano, que realmente tem Deus. Sim, tá? Sim. Quem tem Deus é diferenciado. Quando a gente olha para uma pessoa que tem Deus, a gente quer ser igual a ele. Sim. Mas está cheio no nosso meio de pessoas que falam de Deus e a gente olha para ele e não vê Deus. Não vê Deus. Mas que nessa noite Deus possa mudar essa história. Possa mudar. E eu quero te dar mais uma oportunidade de falar alguma coisa nessa direção para os nossos telespectadores e nós vamos finalizar. Então, me apertou agora. Por exemplo, a gente, né, você que está aí assistindo, ouvindo, você pode falar como que eu vou me sentir bem, como que eu vou ter esperança, se a situação lá fora está, nessa pandemia, está em preto e branco. Eu quero dizer para você, se você tem Deus no seu coração, deixa o mar se revoltar, deixa o vento tempestuoso vir, deixa as palmeiras balançar, porque se você está firmado na rocha, pode vir o que vier, você pode até balançar um pouquinho, mas você está enraizado na rocha, que é Cristo Jesus, e você não vai cair. Aleluias, glórias a Deus, porque Deus te sustenta. Deus, Ele é o teu provedor. Quando você ora, Ele é a tua resposta. Então creia e pense sempre, tenha convicção sempre no teu coração, que você nunca, jamais você está sozinho. Nunca está sozinho. Onde você estiver, o Espírito Santo está ali à tua direita, à tua esquerda, te guardando, te livrando. Ainda que você passe no meio de uma guerra, tu és protegido do Senhor.
A palavra fala que 10.000 cairão à tua direita, 1.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Isso, o Salmo 91 está falando para uma pessoa que tem fé. Amém. Para uma pessoa que tem fé. Amém. Fé o suficiente. Né? Nem que ela seja pequenininha, do tamanho de um grãozinho de mostarda. Porque a Bíblia fala, se a minha fé for desse tamanhinho, eu vou falar para o monte, monte, transporta-se daqui para outro lugar. E eu ficarei olhando e o monte vai transportar. Com uma fé desse tamanhinho. Que tamanho será a nossa fé? Que tamanho será a nossa fé? Pois é. Né? Mas eu quero dizer que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Né? E nós não estamos sozinhos. Devemos jogar por terra todo medo, todos os temores que muitas vezes tentam ocupar lacunas, espaço no nosso coração. E nunca esquecer daquela frase que está escrito na palavra de Deus, que ele fala assim, não temas, nem se atemorize o teu coração, porque eis que eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Amém. Eu deixo essa palavra para vocês em nome de Jesus. Amém. Missionária Benes, eu agradeço a sua participação. Obrigado de coração. Amém. As portas do Frente a Frente eu do que Toninho agradeço. Está sempre aberta. Mande um abraço, um beijo para os nossos telespectadores. Um abraço, um beijo para você que está aí do outro lado, para os nossos telespectadores. Que você possa guardar essas palavras no teu coração. E eu creio que nem que foi uma palavrinha só. Você vai guardar na boa terra do teu coração. E Deus vai fazer com que ela germine, cresça e dê fruto a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero agradecer você, né, que você telespectador que está ligadinho aí no Frente a Frente com o Toninho. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até sexta-feira, né, se Deus nos permitir, tá? Sintonize aí no canal 48.1. Todas as sexta-feira, 12h40, nós estamos aí ao vivo